Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Sinergia Cast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. Hoje eu estou com Murilo Betarello e Carla Maiara Borges. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de seleção das bolsas Nuffield e a experiência que eles dois, como bolsistas, tiveram durante esse processo aí ao longo de 2 anos, que eles foram contemplados cada um com uma bolsa aqui da Nuffield Brasil. Vamos começar pela Carla, contando um pouquinho sobre ela, né? Sempre quem inicia aqui no podcast se apresenta um pouquinho da sua história, do que faz. Carla, seja bem-vinda, conta um pouquinho pra gente sobre você. Oi, Erickson. Bom, gente, meu nome é Carla Borges, eu sou formada em administração de empresas, trabalho no meu grupo familiar com fazendas, trabalho como administradora rural, administro uma propriedade na região de Água Boa, no Mato Grosso, mas nosso grupo também atua em Goiás e Mato Grosso do Sul. Eu, há 4 anos e meio, moro aqui no Mato Grosso com uma nova empreitada, que é uma fazenda de aproveitamento de pecuária de pasto degradado, transformando em agricultura. Também trabalho atuando em grupos de incentivo à atuação das mulheres no agronegócio. Tem um grupo que já está em 3 cidades, chamado Grupo Faz Sucessoras do Agro. E estou aí desde o ano passado trabalhando, participando com a Nuffield Brasil e Nuffield International na minha pesquisa sobre valor agregado por grãos do Centro-Oeste, né, voltado nessa área de pesquisa. A gente sabe que hoje no Brasil essa parte de pesquisa, fora das faculdades, não tem tanta opção, né, fora dos órgãos oficiais aí. Como cada um conheceu a Nuffield e por que foi buscar, né, essa vertente em pesquisa? A Nuffield surgiu como uma boa coincidência, assim, sabe que eu participava de um grupo no Facebook sobre agricultura, e o João, que é também faz parte da rede Nuffield lá do Sul, ele postou que ele tinha ido na CC na Irlanda, né? CC é a conferência dos scholars mundiais, que tem uma vez por ano, que reúne todos os scholars. E aí foi na Irlanda, ele postou várias coisas legais que eles discutiram lá, e aí isso era mais ou menos maio. Aí ele falou, pessoal do Brasil, eu incentivo a aplicar na Nuffield. Aí eu botei lá na agendinha em agosto, né, que era o período de inscrição, agosto, setembro, para eu lembrar de entrar no site da Nuffield e ver o que era. E aí eu apliquei meio despretensiosamente, assim, nem conhecia muito da Nuffield, então eu tive a feliz coincidência de passar e conhecer o mundo maravilhoso de contatos, que abriu a cabeça, né, essa oportunidade gigante aí de estar fazendo pesquisa. O meu tópico é sobre agricultura digital, né, e eu visitei vários hubs de inovação, falei com produtores em todos os continentes do mundo. Agora estou na fase final de escrever o relatório aí. Como a Nuffield ela é bem nova no Brasil, ela está há 4 anos agora só. Como Nuffield Brasil, apenas 1 ano. Antes era como Nuffield International. Não tinha absolutamente nenhuma informação sobre eles, até eu receber um e-mail desses que a gente recebe na caixa, assim, do Rabobank, que eu sou cliente deles, fazendo o anúncio sobre esse tipo de bolsa. Então eu olhei o anúncio, que falava que era uma oportunidade, uma bolsa de $30 mil para você viajar pelo mundo, conhecer a agricultura, a realidade da agricultura em outros países, e também depois passar por essa fase de viagens pessoais, que é para você investigar um todo do seu interesse. E o que me chamou muita atenção é que não é um modelo de pesquisa acadêmica, não é nada tão relacionado à vida acadêmica, mas sim fazer esse tipo de imersão com pessoas e produtores e pessoas que estão no empresariado. E participar. Então eu resolvi me inscrever também, despretensiosamente,
pensei muito sobre o tópico, né, mas assim, o que tinha mais chamado a atenção era a oportunidade de formação dessa vasta rede de contatos e de conhecer como era lá fora. Antes de trabalhar no agro, eu tinha muita intenção de trabalhar com comércio internacional, gosto muito dessa coisa de comércio internacional, e vi que aí era uma grande oportunidade para mim. Eu também estava numa fase que tinha acabado de implantar uma unidade nova na fazenda, então estava entrando na rotina, então já queria um desafio novo. E a Nuffield caiu como uma luva nessa pretensão de um desafio novo, porque foi um super desafio, foi um salto, assim, crescimento na minha vida profissional, pessoal e de próprio crescimento, assim, amadurecimento. Então, para mim foi sensacional a experiência. Está sendo ainda, né? Ainda não acabou. Eu quero saber um pouquinho de vocês, o que cada um pesquisou, né? O que vocês estavam pensando quando vocês estavam fazendo a aplicação, né? Lá no ano retrasado, se o que vocês pretendiam, né? Nessa primeira proposta está se concretizando agora, ou não? Olha, para mim, eu me inscrevi com um tema totalmente diferente do que eu estou fazendo agora. Eu me inscrevi com um tema de pesquisa sobre manutenção de máquinas agrícolas. Porque, na época, eu estava acabando de sair de um processo de imersão, de instalação de um processo totalmente operacional dentro da minha própria propriedade. Então, isso era uma necessidade que eu tinha de operação. Mas com o decorrer do programa em si, que é o GFP, a Global Focus Program, que eles te colocam em várias situações, você mesmo se testa. E eu percebi que eu não tinha aptidão nenhuma para lidar com esse tema de forma profunda. Eu não sou engenheira, eu não tenho muitos conhecimentos de mecânica. Então, quando eu comecei a fazer os primeiros contatos durante o GFP sobre esse tema, eu percebi que eu não ia conseguir chegar num nível satisfatório nesse tema, e busquei um tema que fosse mais adequado ao meu perfil, que é um perfil comercial. E a Nuffield, ela me apoiou nessa mudança, é o meu patrocinador também. Então, eu fui na área de estudo da cadeia de valor dos grãos do Centro-Oeste, ver onde que a gente está pecando na valorização do nosso próprio produto, do produto nacional, como a gente faz para melhorar nossas exportações como instituição. Mas tudo isso eu fui construindo ao longo do processo. Não era uma coisa que eu imaginava no começo, mas conforme você vai conversando com muitas pessoas, porque você nunca para depois que você entra na Nuffield, você entra no processo de conversar com muita gente todos os dias. E cada pessoa que você conversa tem um insight diferente. Então, eu fui pegando assim, o que eu avaliei que seria de maior contribuição para o setor agro, para definir meu tema, e agora fiquei muito satisfeita com os resultados finais. O que falta agora é finalizar no report e depois nos incentivos. Só que o principal é as oportunidades que você tem de atuação, que vão abrindo. Por exemplo, já entrei agora no Comitê de Divulgação dos Pulsos no Brasil, que é fruto também de rede de contato e da minha própria pesquisa, que eu acredito que vai ser de grande contribuição para o setor do agro, principalmente nos produtos de segunda safra. E embora a Nuffield no Brasil ela é nova, né, ela começou em 1947 na Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial. O Lord Nuffield, que era o Jim Morris, ele era entusiasta pela agricultura, então ele também, e aí ele começou a patrocinar jovens líderes agrícolas, produtores rurais, engenheiros agrônomos, aí para fora não faltar a desenvolver a agricultura da Inglaterra, do Reino Unido, e não faltar alimento e não ter a Terceira Guerra. Então, com isso, a Nuffield evoluiu bastante no mundo inteiro, né? No Brasil, a gente está em busca aí de cada vez mais fazer uma rede, né, de ter patrocinadores, muitos bolsistas, né? O ano passado eu participei da banca de seleção também, foi 10 finalistas da América Latina aqui, gente do Brasil, do Chile, num nível fantástico. Então, gostaria até de ter mais bolsas. Ano passado a gente teve 3 bolsas, mas tem países como a Austrália que tem 27 bolsas por ano. Então, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver aqui. Desde o começo eu queria pesquisar a agricultura, essa nova revolução digital no campo, né? Porque assim, eu empreendo na área, né? Tem uma startup agro, já estava começando os estudos, já tinha passado por um treinamento lá no Vale do Silício. Então, o meu tópico é como os produtores estão inovando, né? Como que os produtores estão usando a agricultura digital ao seu favor. Então,
Hoje eu vejo que eu tiro em todo tipo, desde a África até Vale do Silício, até Israel, então diferentes formas de adoção de tecnologia digital. Eu acho que essa revolução digital veio para ficar, não é uma coisa que vai ser passageira, é uma coisa que veio cada vez mais, só que eu não acredito que nós vamos ter, num futuro tão próximo, aí, um drone pulverizando uma fazenda igual a da Carla. Isso vai acontecer, mas vai ter um horizonte um pouco mais de tempo do que às vezes a galera tá pensando, né? E eu acho que os hubs de inovação, né, a junção de produtores é uma das coisas mais importantes. Acho que no Brasil, o pessoal do Paraná, lá da Sociedade Rural, e o pessoal do AgriHub aí do Mato Grosso está fazendo um trabalho fantástico. Eles juntam produtores e esses produtores são early adopters, né, que a gente fala na tecnologia, que são os primeiros usuários, quem vai dar feedback para a melhoria da solução, quem vai validar e melhorar a solução. Então, os países que estão mais avançados na agricultura nesse sentido são países que têm hub organizado por produtores, né, que trabalham em inovação em conjunto. Uma coisa interessante que pode ser falado aqui também é que a Nuffield, ela não se baseia apenas nesse processo de bolsas, bolsistas, tem toda uma rede por trás de colaboração, pessoas que não necessariamente estejam ligadas aos bolsistas, que é o meu caso, por exemplo, né? Conheci a Nuffield em 2017, lá em Brasília, num CSC que teve lá, que é o encontro, né, anual dos bolsistas, dos novos bolsistas, no caso. E foi lá que eu conheci todo o pessoal, a Carla, o Murilo, a Celi, que é embaixadora da Nuffield aqui no Brasil. E meio que esse podcast, esse canal AgroSinergia, é meio que uma evolução de todas as conversas que a gente teve lá durante aquela semana. Inclusive com o Murilo, para quem não sabe, ele foi uma das primeiras pessoas que me deu essa ideia. Vamos pensar em trabalhar com podcast. Começa a pensar nisso, porque eu trabalho mais com TV, não tinha experiência nenhuma com podcast. Eu acho que é legal falar um pouco sobre isso, né? Em como que a rede influencia em novas ideias, não só em novas ideias, mas também na tomada de atitudes. E se não fosse alguém incentivado, não fosse alguém ter uma ideia, esses canais aqui não existiriam. Murilo, para você, o que deu de valor assim, em dar novas ideias, em dar novos starts para novos negócios? Agora eu não estou podendo nem pensar em novos negócios, senão acho que minha esposa me mata. Mas quando você viaja um mundo assim, vários continentes, fala com tantas pessoas interessantes, é impossível não ter novas ideias, né? Eu acho que essa ideia da Carla é uma coisa que ficou bem marcante para mim, que é como a agricultura brasileira está baseada na produção de commodity de baixo valor agregado, né? Então, hoje a gente tem grandes centros aí de produtores de grãos que é altamente dependente em preço de commodity. Então, a gente vê isso claramente em países mais desenvolvidos, como os produtores estão indo numa direção de tentar culturas com maior valor agregado. Então, essa ideia que a Carla mudou aí de produzir pulses, culturas alternativas, eu acho que é uma coisa que fica evidente aí no resto do mundo, como o Brasil é uma potência agrícola, o Brasil é uma tecnologia absurda, tem uma competitividade imensa, mas tem um risco muito grande em preço, né? Isso é um fato que a gente fica pensando muito. Acho que a parte também de cultura, de trabalho, né, de valor da hora de trabalho, né? Eu tive assim, desde o Quênia ou Índia, que um trabalhador ganha aí R$10 por dia, até na Austrália, que um trabalhador de colheita lá de limão, abacate, ganha R$200 por dia. Então, como que o mundo é diferente nesse sentido também. Acho que alguns insights aí. Depois eu tô escrevendo um livretinho da experiência também, que eu resumi vários insights, depois eu compartilho. Além da pesquisa, pessoalmente, né, essas trocas de ideias, essas novas experiências, o que isso agregou para você, Carla? Uma coisa assim que a gente percebe que quando a gente vai explicar sobre a Nuffield, ela é uma instituição muito difícil de se explicar, por um simples motivo, porque não existe
ou pelo menos eu não tenho conhecimento de nada que seja parecido. Por quê? Porque quando você fala que você tem uma bolsa, teoricamente, ela é para uma pesquisa acadêmica, você tem que necessariamente entregar uma pesquisa profunda sobre um determinado assunto. Mas a NUFT, assim, o principal intuito dela, lógico, você tem que entregar o seu tema, mas principalmente formação de lideranças, eles já fazem um processo seletivo bem rígido para identificar pessoas que têm perfil de liderança, mas é no sentido de incentivar pessoas e munir pessoas que tenham esse potencial de absorver ideias e depois de implantar, executar e colocar a gente para trabalhar a favor do setor no seu país. E eu senti, assim, muito isso da Nuffield, foi não só a munição de ideias, mas esse empoderamento que a gente sente, porque a gente é colocado em tantas situações desafiadoras, de conversar, de dar palestra para pessoas bem importantes, de falar com um monte de executivos, de sentir como em situações tão de subir a régua mesmo, que você volta para casa assim, achando que não tem limites, né? Então, querendo fazer tudo e, assim, com um potencial de liderança muito mais desenvolvido. Eu senti, assim, isso em mim muito forte, assim, a capacidade de execução melhorou muito nas atividades que beneficiam o setor. E isso reflete em toda a sua vida, tanto na sua própria empresa, no seu próprio negócio, como na sua vida pessoal, como na sua atuação no setor. Então, muito mais do que você desenvolver um tema, é você desenvolver uma pessoa. E é isso que a NUFT faz, ela desenvolve líderes do agro. Qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram ao longo desse processo? Para mim, com certeza, foi relacionada a tempo, porque quando você entra na NUFT, você é bombardeado com muitas oportunidades de estar em reuniões em eventos topíssimos, super interessantes, trabalhar pela rede também. Você continua tendo seu emprego, seu negócio, você continua tendo sua família, e eu, pelo menos, moro longe, moro no interior do GMT, então, para mim, me locomover demora muito. Para mim, foi super desafiador. Tempo, né? Você aprende a delegar, então, também, porque se o negócio continua, então você pensa assim, você não fica um tempão fora, né? As 20 semanas do programa, mas você fica 8, depois você fica mais 4, e também impacta muito a família, então eu sou super agradecido à minha esposa, eu tenho filha pequena aí que está com 2 anos e meio, mais um filhote vindo, então tudo isso você tem que equilibrar aí na balança, mas eu acho que isso faz parte do aprendizado também. E, como disse a Carla, você aprende também a posicionar de igual para igual em qualquer lugar do mundo, né? Tipo, eu tive na ONU 2 vezes, a Carla teve lá em Oxford também, que é uma grande instituição bem tradicional. E aí a gente também tem que aprender a falar não para priorizar alguma coisa de tempo. Então, isso é a grande dificuldade também, né? Então, surge muita oportunidade. Tipo, eu fui convidado para falar na FAO mês que vem de novo. Mas aí, não consigo ir por causa de tempo, então precisa administrar isso, não é muito fácil. E vocês que estão no final do processo, né? Como é que é esse processo de ir, conhecer, né? Viajar e agora escrever, né? Que também é tão difícil, né? Às vezes você tem a experiência e agora tem que passar isso para outras pessoas e vai ter que ser escrito em inglês, né? Qual que é a dificuldade no final do processo, depois que passou todas as viagens, o que vocês estão sentindo de dificuldade aí? Olha, eu nem comecei a escrever ainda, eu tenho um caderno inteiro de anotações, eu acho que a dificuldade vai ser resumir tudo isso em 10 mil palavras, porque o report não pode ser também tão grande, eu acho que ele é no máximo 30 páginas. Então, a dificuldade vai ser resumir tanto conhecimento em poucas páginas, porque eu fiz faculdade no exterior, então eu já fiz um TCC em inglês, a minha dificuldade não seria tanto na língua.
mas resumir tanta informação, tanta coisa boa em poucas páginas. Mas o meu plano depois, eu tenho um canal no YouTube, chama Agrosfera, e eu quero depois também fazer toda essa divulgação aí mais resumida, numa linguagem mais fácil, em português também, para ser acessível para os brasileiros, em forma de vídeo, uma maneira um pouquinho mais fácil de digerir, e que eu consiga também colocar mais informações, né? Mas a grande dificuldade realmente é resumir tudo isso aí em poucas páginas. Eu acho que, sentar também, né, ter um tempo para pegar, porque para escrever um relatório desse, tem que pegar uns 3, 4 dias no mínimo contínuo aí depois você deixa ele maturar mais um pouquinho, volta mais uns 3, 4 dias, então a dificuldade vai ser achar esse tempo aí, sentar e escrever, viu, que eu tô procurando, mas eu já deixei muita coisa meio no bloco de notas lá do celular, que a gente vai escrevendo nas viagens e tal, nos voos, entre um voo e o outro, então espero que isso ajude. Que a gente vê que o Brasil, o sistema, né, de pesquisa no Brasil, a ciência no Brasil, ela é complicada, né? A gente viu atualmente que o CAPES está passando dificuldades financeiras, né? O sistema de bolsas da CAPES está diminuindo, o FAPESP também é complicado. Vocês encaram a Nuffield como uma proposta viável para quem está na faculdade, para quem está na universidade e visa seguir uma carreira científica? Bom, não sei se o Murilo vai ter uma opinião diferente, mas a Nuffield, ela tem um foco para os profissionais, para quem é produtor, agrônomo, para quem já está atuando. Ele tem um foco bem mais prático, de formação de lideranças, muito mais do que ele não é. Eu não compararia a Nuffield com pesquisa acadêmica, mas sim, ela é uma excelente fonte de informação, porque reúne informações do mundo inteiro em um trabalho que vai ser divulgado dentro dos meios do agro do Brasil. Então, ele é diferente, não é a mesma proposta, mas é tão importante quanto. Então, eu concordo com a Carla, acho que não substitui pesquisa acadêmica, mas eu acho que é uma baita alternativa para fazer pesquisa prática. Entendeu? Hoje, um dos grandes falhas da pesquisa acadêmica é que ela não chega depois no usuário final. Então, eu acho que a Nuffield, e é público, viu, pessoal? Então, vocês podem acessar aí o site Nuffield International, e tem os relatórios desde 2005, de todos os bolsistas que passaram. Então, é uma excelente fonte de consulta prática. Mas eu acho que, como eu disse, é uma grande alternativa de pesquisa prática, eu acho. No caso do meu grupo de FT, foi um pesquisador da CSIRO, que é a Embrapa da Austrália, né? Então, o cara era chefe de pesquisa lá da Embrapa da Austrália, e ele foi participar do programa, porque a CSIRO lá, né, ela via que tinha um valor treinar um líder dela, um líder de pesquisa, para fazer pesquisa prática com uma visão global do que o mundo, dos problemas da agricultura no mundo. Então, isso é uma outra coisa que eu acho que, ter um cara da Embrapa na Nuffield, uma vez por ano, igual a Carla foi bolsista, um grande pesquisador lá, para fazer o mesmo processo, não tão, talvez, com as viagens pessoais, mas pelo menos participar de um GFP, eu acho fantástico, e isso enriquece muito as instituições de pesquisas tradicionais. Por quais processos a pessoa vai passar depois que ela se torna uma bolsista Nuffield? Muita gente agora que está aberto as inscrições, tem bastante gente me chamando no privado, através do canal também, para saber como que funciona o processo seletivo. Então, funciona assim, tem que entrar lá no site tem um formulário, um application, que você tem que descrever quem é você, o que você já fez, o que você já estudou, para onde você já viajou, se já foi para fora do Brasil, se não foi. Então, fazer um perfil completo lá que tem o formulário. E dentro desse formulário também escrever qual que é a sua ideia de pesquisa. E daí depois esse formulário você manda por e-mail, ele vai ser avaliado por uma banca e vai passar por uma primeira peneira. Depois dessa primeira peneira, se você for selecionado, você vai ser chamado por uma entrevista por telefone, por Skype, acho que a minha foi por telefone, e eles vão sentir você, se aquilo, vão fazer perguntas sobre o seu application e ver quem passa ou não. Se você passar por essa entrevista de telefone, você é chamado para as entrevistas pessoais, você vai passar por uma banca, normalmente é lá em São Paulo,
onde vem o CEO da Nuffield International, vão estar um representante de cada patrocinador e algumas outras pessoas para te avaliar e decidir quem são os ganhadores e quem vai ser o patrocinador de cada ganhador, porque para cada bolsa Nuffield existe um patrocinador, que é uma empresa relacionada ao agro. Por exemplo, a minha é um fundo inglês chamado TIAA-CREF, que é um fundo de aposentadoria para aquisição de terras. Nesse processo, você vai entrar, então vai passar por documentação, assinatura de contrato, eles vão te explicar tudo como é que funciona, porque você ganha os $30 mil e você tem que administrar. Então, eles vão te dar $1 a mais. Para você fazer todo o processo, você precisa administrar esse dinheiro. Então, a primeira etapa vai ser participar do CSC, que é a conferência internacional onde todos os Nuffieldianos do mundo, de todos os países participantes, vão ao encontro num seminário, num congresso assim, de uma semana, onde serão tratados os mais diversos temas de agricultura relacionados àquele local e a nível mundial também. E a partir dali, alguns grupos já vão para o GFP, porque daí todo esse grupo internacional, ele é dividido em turmas menores, de até 10 bolsistas. Então, eles fazem questão de misturar as nacionalidades para ter também esse desenvolvimento cultural do Nuffieldiano, né, de adaptação, de cultura, etc. Então, você, depois dessa fase, ou imediatamente, ou alguns meses depois, depende do grupo que você escolher ou for selecionado para participar, no grupo de países, você vai para o Global Focus Program, que é o GFP, que é uma viagem aí de 6 a 7 semanas, que você vai visitar 6 países com esse grupo de até 10 pessoas. E daí você participa desse tour, assim, que é super, super intenso, muito, muito demandante de energia mesmo, mas, assim, transformador. E depois disso você volta para casa. Se você tem gente assim da Nuffield que já decidiu emendar as viagens pessoais, e teve gente que voltou, fez um tempo depois, tem assim de tudo. A Nuffield é bem flexível em relação à sua agenda. E daí depois você tem que cumprir mais 8 semanas de viagens pessoais para o seu tema de pesquisa. Então, bem resumidamente, é assim que funciona. Murilo, você que já fez parte da banca selecionadora aí, quem quer entrar com uma aplicação tem que estar preparado para quê? O que a Nuffield espera de um Nuffieldiano? Eu acho que a pessoa tem que demonstrar que já fez alguma coisa, né, na vida, tipo, algumas realizações importantes que ela fez, ela tem que demonstrar no seu trabalho, não precisa ser algo grandioso, mas a pessoa tem que se demonstrar realizadora. Eu acho que a pessoa tem que mostrar que tem intenção e desejo de transmitir o que aprendeu pela Nuffield, de voltar e liderar alguma iniciativa pelo bem comum aí na sua região, no seu estado. Eu acho que é basicamente isso. E tem que ser um cara que entende um pouco da agricultura do mundo, tem uma visão aberta, sabe? Tem algumas perguntas macro na entrevista que atualidades, e demonstrar que é uma pessoa que faz acontecer e é uma pessoa que gosta de devolver o que aprendeu. E tem que saber inglês, né, Murilo? Porque tem muita gente que pergunta se precisa mesmo saber, tem que saber, se não consegue fazer o programa. Inglês é básico, que você vai encontrar os caras da Austrália, que tem um acento difícil, pessoal da Irlanda, então inglês tem que saber, pessoal. Bom, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Carla, Murilo, agradeço muito. Quem estiver tentando aplicar para a Nuffield, tragam boas ideias, né? Carla, uma última palavrinha? Quem for aplicar aí tem que estar preparado, gente. Isso aí a Nuffield é um super desafio. Não é mole, não é só viajar e passear, é um trabalho super intenso. Então tem que estar aí disposto a passar por vários desafios. É muito, muito bom. Mas não é mole, não. Então, o pessoal que for aplicar aí, esteja preparado para ralar. Acho que é isso aí. Agradeço a participação de novo. Erickson, parabéns pelo podcast aí, por estar compartilhando também
insights com outras pessoas e estamos junto aí para os próximos. Um abraço. Quem quiser aplicar aí sua proposta de pesquisa, o site da NUFD Internacional, vai estar aqui na descrição. Quem quiser ser padrinho, ser madrinha do canal, isso é importante, né? Pra gente continuar em frente, a gente tem que ter esse suporte da galera aí. Então é isso, o Sinergia Cast, o podcast aqui do canal Agro Sinergia vai ficando por aqui. Até a próxima, um abraço.